Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Salve, amigas e amigos da Rádio Ilha Capital. Estamos iniciando mais um Agora RS, um podcast gravado semanalmente e que está disponível nas principais plataformas como o Deezer, Spotify, Spreaker e, é claro, no site da rádio, menu podcast. Bom, quando nós lançamos a proposta do podcast da Agora RS, eu estabeleci 5 objetivos: música, educação, em especial educação escolar, relações telúricas, assistência social, arte em madeira. Hoje nós vamos falar, sem dúvida alguma, sobre um dos temas, que é relações telúricas, e se houver tempo, porque o nosso papo pode se alongar bastante, a conversa aqui vai fluir muito legal. A pessoa que eu vou entrevistar, eu não vou dizer o nome agora, mas vou dar algumas pistas. Também entende de música, também lida com música. Na parte de relações telúricas, nós vamos falar sobre um assunto doce. É doce como mel. Aliás, sobre abelhas. Então, eu vou começar fazendo uma leiturinha rápida aqui de um assunto que eu peguei no Netflix e que fala sobre o mel no planeta Terra. O Netflix tem uma série e o primeiro episódio dessa série, a série se chama Rotten, R-O-T-T-E-N. A primeira temporada, o episódio número 1, fala sobre uma crise mundial do mel. Naquele documentário ali eu aprendi que há 9.000 anos que a abelha está sendo tratada como os seres humanos, né? Que esse tempo todo usam o mel da abelha para diversas finalidades. Então 9.000 anos não é qualquer tempo, né? Eu aprendi também nesse episódio isso aqui eu estou falando da abelha Apis. Nós vamos falar hoje sobre uma outra espécie de abelha, mas sobre a abelha Apis, que me parece que elas têm um comportamento muito semelhante, mesmo sendo Apis e as outras que nós vamos conversar, que são as abelhas sem ferrão. Eu entendi que a abelha Apis ela tem um procedimento de sugar o néctar e armazena no seu estômago, onde se mistura com alguns enzimas. Depois ela voa para a colmeia, e também o documentário diz que ela voa com uma carga equivalente ao seu próprio peso no estômago. Então, se ela pesa 2 gramas, ela leva mais 2 gramas de néctar no seu estômago, misturado com algumas enzimas do próprio estômago. Elas voam para a colmeia e lá chegando, elas regurgitam esse conteúdo na boca de uma outra abelha, que também acrescenta enzimas. E essa segunda abelha regurgita numa terceira abelha, que também acrescenta enzimas, e aí acabou o processo de produção desse mel, que vai para os favinhos sextavados. Coisa mais linda de ver aquelas coisinhas amarelas. Né? Depois que essa terceira abelha regurgita no favo, ela bate as asas para criar uma temperatura ideal. E aí eu aprendi uma outra coisa muito interessante. As abelhas batem as asas 12.000 vezes por segundo. Olha, 12.000 vezes por segundo, vou te dizer. E essa abelha operária, aquela que vai fazer o trabalho de coleta do néctar para transformar em mel, ela vive em média 40 dias. E nesse período de 40 dias, em média, ela produz a enormidade de uma colher de chá de mel. É o que ela produz nesse período de 40 dias. Apenas uma colher de chá de mel. E nesse documentário, eles trazem um problema. Eles trazem o seguinte problema: como é que o consumo do mel no planeta Terra aumenta e a produção do mel diminui? Qual é a mágica? Então, aí eles começaram a perceber que a diminuição do mel tinha alguns fatores. Por exemplo, um fator seria a agricultura que utiliza agrotóxicos. Esse seria um dos fatores que causam a mortandade das abelhas, né? E
começaram a verificar que, mesmo tendo esse declínio na população de abelhas apis, o mel continuava sendo vendido e, pior, aumentaram a produção. Então, mais pessoas comendo mel e menos mel sendo produzido. Então, descobriram, obviamente, fraude, né? No documentário, aparece a China como a principal atora dessa história toda. Não que ela fosse fraudadora, mas a China entrou no mercado americano com um valor de mel tipo 5 vezes mais barato do que o mel americano. E a economia americana protegeu os apicultores de lá, aumentando a carga de impostos da China. A China não se deu por satisfeita e aí começou a exportar o mel dela para outros países da Ásia que vendiam para os Estados Unidos, só trocavam o rótulo. Então, continuava a falsificação do mel e aí criaram-se verdadeiros times de especialistas em detectar a falsificação, chegando até a análise de DNA. Chegavam a analisar o mel e dizer que ele veio de tal país, né? A Rússia também. A Malásia e a Rússia compravam da China e exportavam para os Estados Unidos. Como o mercado americano só tinha taxado o mel chinês, continuava entrando um mel, só que com um valor maior. Então, eles ganhavam em cima do mel. Então, a China vendia pelo mesmo preço para a Malásia e para a Rússia, e eles vendiam com preço mais com ágio para o mercado americano, que estava competindo com o mel deles lá, né? E aí o documentário vai evoluindo e tem muita informação lá que as pessoas que se interessem pelo assunto poderão acessar o Netflix para ver o que está lá acontecendo, inclusive com roubos de colmeias. Eles usam bastante as colmeias lá para polinização, né? Então tem apicultores que têm centenas de caixas que eles botam em caminhões e levam até pomares na época da floração, né? Bom, esse assunto eu não entendo muito. O que eu estou dizendo aqui é o que eu li que eu assisti no Netflix, mas eu vou trazer a pessoa que vai falar um pouco mais do que eu, bem mais do que eu, sobre o tema, e vou dar algumas características do nosso entrevistado de hoje nesse 19º podcast. Ele é natural de Porto Alegre, ele tem filhos, ele é casado, é ariano, é reikiano, ele é ciclista e meliponicultor, amante da natureza e do universo do rádio. Por isso que eu falei que a gente pode falar sobre música, porque ele também gosta do universo do rádio. E nós estamos aqui numa rádio web, né? A Rádio Ilha Capital. Por coincidência, é meu colega de rádio. Ele também tem um programa semanal, só que ao vivo. Esse aqui nosso é gravado. O nome dele é Luiz Dasper. É um baita comunicador nessa área de seleção musical, mais no terreno do rock, mas rock do Rio Grande do Sul, né? Luiz Dasper, muito obrigado por ter aceitado esse convite que eu te fiz para nós falarmos sobre abelhas sem ferrão. Muito obrigado, eu te agradeço, cara, pelo convite aí. Muito bom estar aqui contigo, aqui com a audiência do teu programa também, né? E vamos trocar essa ideia aí. Pergunta que eu respondo. Se eu não souber, a gente vai aprender junto aqui. Não, tu vai ter que falar livremente assim sobre as coisas que eu não conheço. Eu já tive a oportunidade aqui, eu estou na casa do Dasper. Eu tive a oportunidade de provar 2 tipos de mel de abelha sem ferrão. É alguma coisa indescritível. Não havia provado nada além do mel da Apis. Mas agora, quando eu provei aquele primeiro, que era da mandaçaia, né? Casualmente eu tenho um enxame de mandaçaia lá no meu pai. Não produziu ainda mel, mas eu achei um mel meio ácido, assim, mel forte, né, mas delicioso. Assim, me lembrou até algum xarope, algum remédio, né? Depois eu provei o segundo mel da Manduri. Bem diferente no paladar também, mas deliciosos. E por fim, o da Emerina. Emerina. Um ácido que não parece mel. Sim, parece até aquele aceto balsâmico. Exatamente, né? exatamente. Tu disse que pode se usar também em saladas. Dá para temperar alimentos e tal. Luiz, o nosso público acho que não é apicultor.
Sim, nem meliponicultor. Nem meliponicultor. Então nós não vamos estar falando para pessoas que entendem ou que gostariam de debater sobre o tema, mas sim para pessoas comuns como eu, que sou consumidor de mel. Como eu também, né? Como tu também, consumidor de mel, né? E que gostaríamos de entender um pouco mais desse universo das abelhas sem ferrão. E uma coisa que me ocorreu quando eu pensei em fazer essa conversa contigo é de ver se a gente estimula pessoas que moram até em apartamento, com certeza, ou em residência, a fazer parte dessa grande família que são os meliponicultores, né? Exatamente. Tu não precisa viver disso, né? A pessoa que tiver uma caixinha dessa aí, além de ser uma situação altamente didática para as crianças que puderem perceber o movimento daquelas abelhas, aí, né? Mas me conta, Luiz, quando é que tu teve essa vontade de estudar sobre o assunto e começar a criar abelhas sem ferrão? Tá, ok. Tu começaste falando sobre a Apis, né? A Apis mellifera, que a gente conhece como abelha africana, abelha europeia e tal. A maioria das pessoas tem como base essa abelha, essa espécie. O que acontece? A gente, por desconhecimento e tal, a gente deixou as nossas abelhas nativas, que na realidade eram chamadas de abelhas indígenas, porque quando os índios habitavam aqui, eles se alimentavam do mel delas, né? Isso em algumas literaturas conta. E a abelha, a curiosidade em relação à abelha, sempre, eu lembro, hoje de tarde a gente estava conversando aqui, batendo papo antes, me veio uma lembrança de num episódio de TV que apareceu uma cena de uma colmeia, assim, sabe? Eu acho que eu não quero entregar a idade, mas eu acho que é o Sítio do Pica-Pau, né? Já entregou. Já é. Cara, e aí eu lembro que tinha uma cena de uma colmeia e tal, e aí naquele momento as pessoas definiam muito assim, tu faz isso, tu faz aquilo, aquela organização. Sim. Que tem alguns insetos, né? Formiga que a gente estava comentando. O cupim, né? Aliás, eu queria que tu falasse sobre essa organização ali, pra gente ver se nós humanos imitamos algumas coisas. Que bom, vamos tomar por regra. E então o primeiro contato que a gente tem é a abelha que não é daqui, né? Que foram introduzidas aqui. Então, antes disso, eu quero te dizer assim, que para quem está nos ouvindo ou cria abelha ou está interessado, cada situação é inerente à peculiaridade que tu está vivendo, tu está vivenciando. Por exemplo, eu já te citei aqui por exemplo, a tua caixa de abelha que tem na tua casa, o procedimento, o manejo que tu possa fazer, para mim pode não valer, né? Então o que a gente está falando aqui é tipo assim, como tu mesmo falou, não é especialistas no assunto, eu não sou especialista no assunto, a gente apenas pesquisa, os conteúdos estão aí na internet para todo mundo, né? Mas é uma terapia, é uma situação muito bacana. E voltando lá no começo, na tua autodescoberta. Exato. Eu sempre li, sempre gostei, e é uma coisa mais de infância, né? E junto com o medo das abelhas e tal. E aí, acho que uns 5 anos atrás, um pouco mais, 6 anos, eu tive acesso a essa informação tardia, né? Porque, isso aí é coisa de escola, as crianças seriam interessantes aprenderem na escola. Da abelha nativa do Brasil. Poxa, que abelha é essa aí? Aí, tipo assim, essa abelha não tem ferrão. Sabe, como não tem ferrão? Aí tu imagina uma abelha grande, né? Aí tu vê algumas espécies miudinhas de milímetros, né? E eu comecei a estudar, pesquisar, e aí falei com um rapaz lá de Santa Maria. E aí ele disse, não, isso aqui tu consegue criar num apartamento. Olha. Quando eu estava próximo de decidir, sabe? E tu morava em apartamento? Apartamento, 4º andar. E aí, eu disse, vou experimentar. Ele disse, não, leva. Fui lá em Santa Maria, disse, não, leva. Se ela morrer, eu te dou outra. Se tu notar que ela está entrando com pólen na patinha e tal, tá tudo certo. Falei, beleza. 4º andar? 4º andar. Na rua Marechal Floriano, em frente ao Zafra. Isso aí dá quase 10 metros de altura. Talvez, é mais ou menos isso. Cara, eu levei, era inverno, era julho, e aí a informação que eu tinha é que ela saía um pouco da Marechal Floriano, falou? Marechal Floriano, no então, centro do Rio. Tinha árvores ali, mais perto era a Praça da Alfândega. Não, na Praça Dom Feliciano da Santa Casa. É verdade. Santa Casa, no centro de Porto Alegre. Tem um pouquinho de árvores, não é muita coisa. Né? E aí depois a Redenção, né, e tal. Só que o que eu imaginei? Muitos prédios que a gente vê de baixo, a gente não sabe se tem flores lá em cima, e provavelmente tenham na parte superior dos prédios.
E em determinado momento elas começaram a voltar com pólen. Fechou. Aí eu disse, essa aqui que eu vou começar a criar e tal. E aí foi procurar cursos, procurar mais informações. E aí, cara, tu vai entrando num universo assim que é muito amplo, muito amplo. E aí tu quase te dá, infinito. exato, e tu te dá conta assim, do tanto de a falta da informação, né, cara? Porque o que acontece? Muitas pessoas talvez até já viram em muros, em calçados e mataram. Sim. Com inseticida. Achava que era formiga. Formiga, porque tipo assim, o que menos parece é a abelha, pelas que eu te mostrei, né? A mandaçaia ainda é um pouquinho maior. Sim, né? Mas então que lembra um mosquito até. Exato. E outras menores que mosquitos. Sim. E isso vai te encantando de uma forma que aí lá pelas tantas tu imagina assim, poxa, cara, é um trabalho que eu estou fazendo para a sociedade como um todo, o meio ambiente como um todo, sem eu mostrar muito a minha cara, entendeu? Por quê? Porque eu estou com algumas caixas de abelhas, elas estão polinizando, elas estão ativando ali algumas culturas que precisam da polinização para vingar e tal, né? Então, aí que eu queria chegar nesse ponto. A motivação que tu tivesse está ligada a esse papel que tu desempenha criando num apartamento, no quarto andar, um enxame de... Era mandaçaia também? Jataí. Nesse caso, jataí. Parece que a jataí é a espécie mais recomendada para quem está começando. Para iniciantes, né? exatamente. A gente pode falar um pouquinho mais na sequência. Então, como um dos objetivos do meu podcast é relações telúricas, sim, nesse universo de relações telúricas e meio ambiente tem a presença das abelhas. E eu ouvi uma frase dizendo que se as abelhas desaparecessem do planeta, nós morreríamos de fome, porque não haveria como sobreviver sem abelhas no planeta. Por que isso? Essa frase eles atribuem ao Einstein, né? Pois é, não sei quem é a autoria, mas é uma frase que eu escutei. Exatamente, que a humanidade se extinguiria em 4 anos. Sem abelhas. Sem abelhas. Porque existem algumas culturas que elas só se reproduzem em função da polinização das abelhas, e não são todas. A abelha ápisa, que é com ferrão, que a gente está acostumado, a africana ou a europeia, ela é as que sai primeiro de manhã cedo, elas estão campeando lá e tal. Elas entram nas flores, né, polinizam, fazem aquele trabalho. As nossas abelhas nativas, como são menores, então tem espacinho só para determinadas abelhas, espacinhos. Então tem determinadas culturas que algumas flores deixa eu ver, posso dizer que o maracujá, por exemplo, o maracujá é polinizado pela mamangava. Ah, sim. Que é a maior. Eu já vi, exatamente. O maracujá é uma cultura que ela não, sem abelha ela não produz. Então agora esse exemplo que eu vou te dar não do maracujá, mas por exemplo, a parte fêmea e a parte macho de determinada árvore ou planta precisa dessa troca. E é a abelha que faz. Vai uma, daqui a pouco vai outra, ou fica um resíduo de pólen nas costas e passa sem querer para outra, e assim vai. Então, cara, isso passa batido pelo nosso olhar. Quando tu diz sem querer, dá a impressão que a abelha não tem a mínima consciência do que ela está fazendo. E eu admito que os animais em geral não têm essa capacidade de reflexão da gente. Bom, agora eu vou sair pela manhã, depois do meu cafezinho, e vou polinizar 32 árvores. Exato. Então eu chamaria isso de algoritmo da natureza, né? Com certeza. Está dentro do algoritmo da abelha fazer isso aí. E foi um projeto, vamos falar entre aspas, um projeto de animal, de inseto, tão bem feito que esse algoritmo prevê que ela vai, para poder pegar o pólen, para depois ter uma reserva de mel para sobreviver, ela vai encostar com as costas, com as perninhas. O trajeto dela, aquele ali, ela vai passar e vai ter contato. Então isso é legal da gente fazer esse registro, ou seja, quem tivesse impulso ou vontade de criar, pode ter certeza que vai fazer um trabalho super relevante de preservação. Inclusive, eu não sei quantas espécies tem da abelha cefeu, mas eu sei que é uma quantidade grande, tem mais de dezenas, né? Se eu não me engano, são mais de 200 espécies no Brasil. Brasil. E eu vi um mapa na internet que tem assim, por região. Essa região tem tais abelhas, e a jataí está em todas as regiões, né? Exatamente. Então, dependendo da região que tu mora, pode escolher aquela espécie mais abundante ali, né? E é bastante importante esse detalhe aí, porque a gente preserva as abelhas do nosso bioma. Então, as nossas aqui, a mirim, doriana, emerina, jataí, a mandaçaia, que é nossa aqui, da região sul, né, do nosso bioma aqui. Tem a mandaçaia MQQ, que é a nossa, como eu estava te explicando hoje. A MQA, que já é de São Paulo para cima.
entendeu? Então é bom não trazerem essas de lá para cá para não misturarem, para que a gente consiga preservar quanto mais espécies melhor. Existe uma espécie que está extinta ou se tem poucos registros, é a jataí do solo, que ela é embaixo da terra. A sua colmeia dentro da terra. Por que ela foi extinta? Por causa da agricultura. Sim. Entendeu? Que aí remexe a terra, aquele negócio lá e mata. Né? Então, alguns criadores, eu ainda não conheço, aqui eu não vi nenhum ainda, porque o pessoal cria elas ainda também, né, com o processo de uma caixa, com terra, bota elas embaixo, como a gente faz aqui, como Sim. tu viu as caixinhas aqui, né? Então tem gente que consegue achar alguma e preserva, entendeu? E aí ela vai soltando enxame e tal, mas aí tem que ser numa região que favoreça que ela fique no habitat natural delas, né? Enquanto tu está falando sobre agricultura, eu estava lembrando que nós estamos vivendo um tempo aqui no nosso país em que o agronegócio está sendo bem importante, né? Está bombando o agronegócio, né? E essa discussão é interessante, por isso que a gente falava que didaticamente uma criança que está recém iniciando sua vida escolar, entender esse assunto vai fazer com que quando ela tiver capacidade de tomar decisões no futuro, ela tenha essa visão da importância que tem todos os animais. Todos os animais nesse algoritmo universal aí são importantes, têm seu papel, né? Até aqueles mais nojentinhos, como minhoca, sei lá o quê. Imagina se tem minhoca, né? Eu tenho minhocário em casa. Tu pode ter no escritório um minhocário que come as folhas de ofício que tu rasga e bota fora. Se alimenta só disso, né? Então, quanto mais crianças estiverem entendendo, melhores adultos nós teremos mais tarde. Mas já que o agronegócio está bombando, a minha pergunta é essa: será que está havendo esse cuidado com esse agronegócio pujante no Brasil para que esses inseticidas ou pesticidas ou agrotóxicos não sejam colocados ao ponto de fazer como aconteceu nos Estados Unidos, de eliminarem metade da população de abelhas? Porque elas vão inocentemente buscar se alimentar em flores daquela plantação, sei lá, de soja, de trigo, e essa está com veneno. Então dizima uma população de abelhas, né? Então eu acho legal marcar bem essa discussão, que não é para nós aqui, nós estamos na várzea, que a gente não tem poder decisório. Mas quanto mais pessoas estiverem nos ouvindo e tiverem, de repente, num momento de instância decisória, poderão dar opinião. Né? Isso que tu falou é bastante importante e bastante polêmico também nos grupos que a gente participa, nas discussões. O fato dos defensivos agrícolas, né, cara? Na realidade, as pessoas, o agronegócio não se dá, tipo assim, isso é uma opinião minha, tá? Tipo, cara, eu vou preservar a abelha porque essa abelha não me dá dinheiro, entendeu? A abelha sem ferrão, da onde? Muitas vezes nem vê desconhecimento, alguma coisa assim. Só que é uma situação que pode ser sem volta, né? Então, tipo assim, a importância... Por que as pessoas dão importância quando existe uma matança de abelha, assim, com ferrão, as apis, Porque a apis dá um lucro maior. Tu pode até ter um lucro grande com a abelha nativa, só que tem que ter muitas, porque elas produzem pouco devido ao tamanho delas. Mas é o mel mais caro. O mel mais caro, exatamente, porque é menor a quantidade, né? Essa parte econômica, Dasper, eu queria aprofundar um pouquinho mais contigo no segundo bloco agora que nós vamos fazer. E aí, então, vamos guardar, porque esse assunto eu tenho uma curiosidade e acho que vai ser bem polêmico que eu vou te colocar. Mas logo depois a gente fizer o nosso intervalo comercial, tá bom? Rádio Ilha Capital é bem melhor. Centro-Sul Seguros. 28 anos de compromisso com a sua tranquilidade. Somos uma corretora de seguros que preza pelo seu bem-estar, pela sua segurança financeira e principalmente pela sua tranquilidade. Temos soluções que protegem você, sua família, seu negócio e equipamentos. Acesse nossas redes sociais @Centro-Sul Seguros e entre em contato. 48-99973-5372. E um pôr de sol me traduz em versos. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina?
A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. 369-2159 e o plantão 24 horas, 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Estamos de volta aqui do primeiro bloco e eu estava falando sobre a parte econômica da Ascar. A abelha Apis, ela tem uma produtividade bem expressiva, né? Ela dá um lucro para o apicultor nesse sentido. Mas eu já ouvi dizerem que nós não deveríamos extrair o mel das abelhas, porque essa espécie que está dentro desse universo da natureza, ela produz exatamente o que ela vai precisar em temperaturas, em estações do ano que não tem tanta oferta de flores, né? Então, quando a gente vai lá e faz uma coleta de mel, seja de uma apis ou seja de uma outra, nós estamos retirando a reserva que esses animais fizeram para as épocas de inverno, né? Então, e outra coisa, associado a essa minha impressão, tem ainda opiniões de nutricionistas, de médicos, que diz que nós não precisamos, como seres humanos, de mel para sobreviver, assim como a gente precisa de proteínas e tal. Leite é outra coisa que tem muita gente que questiona se nós precisamos tomar leite. Farinha branca também, tem gente que para de comer farinha. E então essa parte da nutrição, tem uma corrente que diz que nós não precisamos de comer mel. Mas como é que tu vai abrir mão de uma coisa tão gostosa como o mel, né? Eu até adoço o meu café com uma colherinha de chá de mel, porque é uma delícia. Mas onde é que está o caminho do meio? Será que é verdade que a gente não deveria extrair o mel da abelha, como a gente não deveria também criar gado para matar, para aqueles que não comem carne, né? Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião é a seguinte: em relação à alimentação, realmente do que tu falaste, tenho toda a certeza. Falo com propriedade da situação da abelha, da produção do mel para a subsistência dela. Só que a gente que cria abelha, a gente se autodenomina criadores racionais. Sim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A caixa uma caixa de mandaçaia que eu tenho. A mandaçaia não pediu para estar naquela caixa. Ela é da natureza. A minha obrigação como criador é eu cuidar dela nos meses que ela mais precisa, que é no inverno. Preparar ela para a entrada da florada bem, ela vai entrar bem forte, ela vai trabalhar bastante, e com aquele preparo que eu deixei, que eu fiz nela, de alimentar com cera, com mel mesmo, as minhas eu trato com mel de apis, né? Tu faz comidinha para elas? Exato, para se manterem no inverno? Exato, é. Ah, então tem uma maneira de tu usar o próprio mel da apis diluído ou... O mel eu coloco puro. Existem criadores que fazem uma solução com água, açúcar cristal e algumas gotinhas de limão para inverter o açúcar. Entendeu? Porque aí essa função é da abelha, dela fazer. Ela vai pegar o açúcar, a gente chama de xarope, né? Sim. Eu não utilizo, mas é uma forma de tu dar um benefício para ela, alimentação, né? E bombons de pólen também que a gente produz. Né? Então, tipo, essas geadas aqui no sul, por exemplo, na região sul, no Rio Grande do Sul em si, né? As nossas abelhas são preparadas para o frio, porém tem 4, 5 graus de geada, assim, muitos outros animais maiores, até insetos maiores, não aguentam. Então a gente tem que deixar elas com proteína, com uma reserva de proteína, com uma reserva de
calórica também, que é o xarope, né, no lugar do mel, ou o mel. Então o bombom de pólen. De pólen entra para... Não é para proteína, é para fazer o quê? O bombom de pólen é a proteína. A proteína? E o xarope é a caloria. Tá. Né, para elas ter disposição e tal. Porque nos dias frios elas têm que se movimentar, bater muita asa para aquecer a colônia por dentro. Elas têm que manter uma temperatura X lá, dependendo da colônia, né? Então elas gastam muita energia. E o xarope entra como suplemento para complementar essa... Ou seja, tu como criador de abelha faz um papel semelhante ao criador de gado. Por exemplo, tu tem lá 10 mil cabeças de gado, mas tu que resolveu criar para abater. Exato. Se tu não fosse abater gado por qualquer que seja o motivo, que tu não quer ver os bichinhos morrer, tu não teria 10 mil cabeças. Exato. Então tu como apicultor pode criar de maneira organizada e o mais próximo possível da natureza, do que ela faz, né, para produção. Até para remédio, né, Dasper? Porque tu tem a própolis, que tu pode fazer extratos, né, que são... O extrato de própolis, o pólen em si, né? Então tem uma espécie aqui, a tubuna, que ela produz bastante o samburá, que o samburá é uma mistura de pólen com mel, que já tem os potinhos ali, que é rica também em nutrientes e tal, né? Algumas pessoas, o que a gente não pode falar é que o mel é um alimento, que o mel é um remédio, não é. É um alimento, né? Então, como tu falou ali no começo, tu perguntou sobre a situação de comer ou não comer o mel. Entre um produto natural e um produto industrializado, a gente vai ter que optar. Seria interessante optar pelo natural. Mas em termos de caloria, ele tem até mais caloria do que o açúcar. Né? Exato. O que tu não pode incorrer o erro de exceder, né, na quantidade e tal, né? Então, é como qualquer coisa, né? O excesso pode te fazer mal e tal. Então, o que eu estava te dizendo era a criação racional é essa. Tu cria elas. Tu não quer ver uma colônia das tuas morrer. Então, é o que a gente faz, esse trabalho de divisão, de alimentação. A gente tem todo um cuidado de preparação de caixas para elas de uma espessura que o frio não atinja ela. Tem algumas abelhas que algumas pessoas também trazem de outros biomas que eu não acho interessante. Eles mantêm aquecida. Por exemplo, traz uma abelha do norte e nordeste, elas não vão aguentar o nosso frio, a nossa umidade. A não ser que tu pode tirar ela dentro de um ambiente climatizado. Mas ela vai ter que pegar a externa para ter que camperear, como a gente fala, né? Então aí tu acaba que isso aí não é racional, entendeu? Tipo assim, poxa, mantenhas do teu bioma. Existe uma que é muito polêmica também, chamada bugia. A bugia é nossa, é do tamanho de uma mandaçaia, né? Pra ti eu tô falando português, mas as pessoas que estão nos ouvindo não têm noção, né? A mandaçaia é um pouco menor que as abelhas com ferrão. Talvez a metade, um pouco em relação à metade. Mas em relação à abelha mirim, ela é 5 vezes maior. Nossa, gigantesca. Então, essa aí, ela é do nosso bioma, porém ela ainda no inverno ela tem que ser mantida aquecida. Então há uma polêmica, uns dizem que ela não poderia ser criada aqui, mas ela faz parte do nosso bioma, ela está escrita lá nos apontamentos lá dos estudiosos mais antigos e tal. Então a meliponicultura é uma coisa que é muito... Ela é recente, os estudos, né? Não tem estudos muito antigos dela e tal. Então algumas ideias se diferem uma das outras, né? Alguns conceitos são muito contestados e tal. Existe um ambiente no Brasil assim, de associação de meliponicultores? Tem uma organização de categoria, né? Tem várias. Estadual, nacional? Na realidade não é que tem várias. Está se criando esse movimento, né? Estão se organizando associações, né? Tem um exemplo da AGMEL, que é de São Leopoldo, lá, o pessoal sério, o pessoal envolvido em ajudar, em multiplicar essa ideia de criação de abelhas sem ferrão para conscientização mesmo, né? Então tem uns eventos que eu até já participei de alguns também, já divulguei na rádio também, né? Para conscientizar as pessoas, porque a maioria das pessoas não faz nem ideia, né, na realidade. E não é culpa delas, né? Então, tipo assim, a gente já que está nesse universo, né, faz parte de passar. Por exemplo, se as pessoas soubessem o quão delicioso é tu pegar um mel, abrir uma caixa, provar um mel ali de uma espécie qualquer, né, e tal, direto da fonte, né? Poxa, tu pode falar bem isso, né? Não, e aqui vai um recado para professores que trabalham em escolas públicas ou particulares.
O Luiz Dasper me mostrou uma caixa didática ali. É uma caixa de madeira, mas quando ele abre as laterais dela, são de vidro. Então as crianças, dentro de uma sala de aula, sem problema algum, poderão assistir à movimentação das abelhas e a estrutura arquitetônica maravilhosa que são aqueles favos que não são parecidos com os favos da Apis. A Apis, inclusive, a gente está induzindo a Apis a fazer aqueles favos que a gente comercializa, né? Mas essa aí não, ela tem uma aparente desordem. Mas ali tu tem assim, mas por que ela esticou aquele cabo de sustentação daquele jeito? É simplesmente lindo. E como tu disseste no começo, é uma terapia. Tem pessoas que botam um aquário em casa para ficar vendo os peixes nadando ali. Acho legal também, eu já tive aquário. Mas sobre as abelhas sem ferrão, é importante frisar isso aí para quem está nos ouvindo e tem vontade de fazer essa experiência. Elas são inofensivas no sentido de picar como a Apis pica e deixa dolorido, né? Ninguém vai morrer por causa de picada de Apis, a não ser que tenham muitas picadas e a pessoa tem uma alergia àquele tipo de veneno ali, né? Mas as abelhas sem ferrão são bem assim mesmo, elas são dóceis, algumas até se enrolam no teu cabelo, mas não são assim, não metem medo, né? Então fica aqui a sugestão para as escolas que consigam um enxame, seja comprado, seja doado, né, de alguém da comunidade que crie, para deixar disponível para os alunos. E sobre a produção do mel que tu estava falando ali, Dasper, tu pode usar os enxames todos para a produção de mel, mas também tu pode usar os enxames, comercialmente falando, para vender os enxames para quem quiser começar, né? Então existe também. Eu comprei, por exemplo, o enxame do meu pai. Sim. Eu comprei lá de um criador de Santa Catarina. E já me deu um enxame prontinho, coisa mais linda ali, né? E me deu algumas orientações também, assim, de improviso. Eu gravei até no celular, ele me dizendo como é que eu devia tratar inicialmente. Eu disse, é muito simples, não tem problema nenhum. E realmente, elas estão produzindo bastante agora nessa entrada de primavera. Acho que até novembro eu vou conseguir fazer uma divisão, multiplicação daquela caixinha ali, né? Mas Dasper, me fala sobre esse mercado aí, esse mercado tanto de vender enxames ou de vender o mel, né? Quer dizer, me fala, se tu tiver essa informação, porque tu está no meio, né? Sim. Então... Em relação ao comércio, existe um comércio bastante promissor em relação às abelhas sem ferrão. Muita gente que talvez esteja nos ouvindo aqui há alguns meses viu aí na TV, nos programas de TV, que a Ivete Sangalo fez uma reportagem lá no programa Fantástico apresentando as abelhas dela, que no caso são chamadas de uruçu amarela, se não me engano. Então é uma abelha muito produtora de mel, já provei esse mel, muito saboroso, muito diferenciado. Então, e bastante caro também, cada caixa em torno de a partir de R$1.000. Olha. Então, vou falar no universo nosso aqui do Rio Grande do Sul, como é que funciona. A partir do momento que tu tem uma caixa, vamos supor que um caso assim, no muro da tua casa vai derrubar um muro e tem lá uma colônia de jataí. Aí, poxa, tu vai procurar alguém entendido do assunto e tal, vai te informar, já vai cair um muro, não vou deixar morrer. Ali tem uma colônia completa, né? Tu vai retirar dali, vai colocar numa caixa, né, com as medidas mais ou menos específicas que a gente falou. Quer dizer por que no muro? Porque essa espécie, ela adora esse tipo de lugar, alicerce de casas, né? Caixa de luz. Caixa de luz, Por isso que a gente falava um tempo atrás ali, que as pessoas não conhecem, mas muitas vezes já tiveram contato, mas por ser pequena nem deram bola, né? Até tem um amigo meu da cidade de Canoas aqui, ali na região metropolitana, que os pais dele, na porta da sala, assim, tem duas embaixo. Assim, no rodapé? No rodapé. Olha. E aí, disse que um dia ele chegou a mãe dele colocando inseticida. Mas que bárbaro. Isso aqui, esses bichos, ele disse, não. Aí ele não tinha conhecimento das abelhas sem ferrão até conversar comigo, mas conversar comigo um tempo antes desse fato. Aí ele falou, não, isso aqui são abelhas, assim, explicou. E ela se assustou, como assim abelha? Abelha é... Você picada? Aí ela ficou com mais medo aí. Aí ele explicou que o processo de enxameação ocorre, elas ficam com aquela revoada toda, que não tem problema, que
Tipo, elas não vão te machucar, e é uma série de informações que nesse momento é viável, né? A gente sempre passa as informações. E ela deixou, tá lá, fui lá ver, até dei uma isca, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais das iscas ali para quem tiver... Capturar enxames voadores, né? Exato, quem tiver a fim de capturar, para dar início aí a uma criação. Então é mais ou menos isso, o comércio. Tu tem comércio de colmeias, das caixas, tu pode produzir caixas, tu também é um cara que gosta de madeira, muito, né? De madeira, pode produzir caixas para vender, para quem tem um enxame. Vou fazer uma divisão, não tenho caixa, vou pedir para o Dalton, faz uma caixa para mim assim, vou te dar as medidas, a gente vai negociar. Tu tem cera, a cera de apis, de abelha sem ferrão também tem um preço bastante, ela é muito procurada no mercado e é bastante caro porque é pouco. Mas tu usa cera no mercado para quê? A cera da ASF tu usa nas divisões. Não sei se tu percebeu, eu te mostrei eu tenho uma divisão de manassaia. Tu diz que a pessoa compra para poder usar na criação da abelha, mas não para consumo medicinal. Nem... Não, a cera não. A cera é justamente para tu manter no inverno, que elas não vão ter produção de cera. Então tu ajuda elas bombons, né? Fazer os bombons com pólen dentro envolto a cera de abelha sem ferrão. A gente chama de mista, né? Porque tem a cera mista, que é a mistura da cera de apis com a cera de abelha sem ferrão. O atrativo tu usa dentro da isca para chamar as abelhas, para atrair elas com cheiro, feromônio e tal. Um parênteses assim, quem quisesse, por exemplo, capturar abelhas que estão esparramadas por aí, poderia fazer uma isca, né? Sim. Que nada mais é do que uma tentativa de imitar o ambiente natural, que elas gostam de estar, por exemplo, em ocos de árvore. Exatamente. Então tu usa garrafa PET. Exatamente. E simula aquele ambiente, mas para atrair a atenção dela pelo feromônio e também pelo próprio cheiro do própolis, né, que fica lá há 7 dias. As resinas, Então tu pulveriza ali na entradinha dela. Exato. Né? Pessoal, existe uma quantidade absurda de vídeos no YouTube dando dicas sobre todas as espécies. Exatamente. E como é que tu deveria produzir até a caixinha, a espessura da madeira que tu falou agora há pouco. Quanto mais grossa a madeira, mais tu segura a temperatura interna, né? Conforto térmico para ela. Fica estabilizada a temperatura interna. Então, eu vejo aquelas caixas grossas, mas para que esse absurdo? Essa abelha é tão fraquinha, não vai roer, mas não é para isso, é para manter a temperatura, né, Dasca? Calor e frio, né? Então a informação existe em abundância na internet. As pessoas que tiverem essa vontade poderão lá olhar. Eu comecei a ver pelo meu pai. Meu pai era apicultor de apis por mais de 50 anos. E agora, como está velhinho, né, com 91 anos, ele não tem mais energia para fazer o que ele fazia, né, o manejo das caixas de abelha grandes. Né? Então, para ele se distrair um pouquinho, enquanto ele toma banho de sol ali nas perninhas dele lá, colocamos bem na frente do avarandado uma caixinha de mandaçaia para ele se divertir. Ele fica lá cuidando do movimento de entrada e saída, né? E então as pessoas que tiverem esse impulso buscarão essas informações nas associações de criadores, e também uma coisa muito legal que tu me sugeriu, que é fazer um curso pela Embrapa. A Embrapa fornece cursos. A Embrapa dá cursos muito legais, assim, assíncrona. Não é uma atividade síncrona, ou seja, não estou tendo uma aula ali online. Eu tenho lá uma plataforma, eu faço um cadastro sem custo algum, e eu entro na hora que eu tiver folga, pode ser de madrugada, feriado, final de semana, e assisto um vídeo, depois respondo perguntas. Sim. Acho eu, que eu não fui até o final, acho eu que ao final eles vão dar algum certificado se eu tive um aproveitamento nas respostas adequado, né? Acho que é isso. Sim. Não, e a título de informação também, tem a Embrapa, tem a Emater, né? Tem o... Cara, agora eu ia falar o nome do curso, esqueci o curso que eu estou fazendo lá do Instituto Federal lá de Santa Catarina, que é muito bacana também. Então, aí é a nível de Brasil, né? A gente faz esse curso online. O bom disso é que tu troca informações com pessoas de todos os estados, e aí eu entro com o que eu havia te falado antes, que é aquela situação. Talvez o que funcione na tua caixa não funcione na minha. Sim. Entendeu? O manejo que tu vai aplicar talvez não funcione por N razões. Ou o teu local, ou o vento, ou a posição solar. Tá? Então, talvez quem esteja nos ouvindo aqui, que tem uma noçãozinha um pouco do que é a abelha sem ferrão, vai dizer que esses caras estão falando bobagem. Não é bobagem, a gente está falando do que realmente aconteceu com a gente, com a nossa criação, né, com a criação que a gente tem aqui, com as abelhas que a gente tem. E varia de cidade para cidade.
A gente tem só um fato para te citar aqui, um problema que a gente tem com as manda-saias, que é o mal de março. Ninguém sabe o que acontece, mas elas morrem. No mês de março? Em março. Existem pessoas aí conheço pessoas que perderam quase 10 caixas de manda-saia. E é uma espécie populosa, entendeu? Tipo assim, não se sabe se é envenenamento, não sabe se elas mesmas... A região não interfere? Qualquer região? Por exemplo, aqui, onde a gente está, né, na Zona Sul aqui de Porto Alegre, onde eu estou não tive problema. Mais adiante, o pessoal aqui de Ipanema já teve. Tem que averiguar, né? Mas assim, por exemplo, a região de Passo Fundo, o pessoal perdeu muita abelha. Santa Maria, o pessoal de Bom Princípio aqui também. Então assim, é meio... E tem anos que não dá nesses lugares, vai aparecer em outros. A gente não sabe se é alguma florada tóxica. Pois é, março. Então, isso aqui é uma coisa bastante polêmica que ninguém conseguiu descobrir ainda. Mas a verdade é essa. Morre-se muita abelha. Então, tu falou há pouco tempo que tu ia dividir a do teu pai, né? A gente... procura dividir. Eu, no caso, eu acertei sem querer. O ano passado eu dividi uma caixa de manda-saia. De repente, para quem está nos ouvindo, dividir. O que é dividir? Dividir, tu abre uma caixa que a gente chama de caixa matriz, tira alguns discos de cria, bota numa caixa vazia e pega a campeira, que é as abelhinhas que vão trabalhar, vão buscar pólen, de outra caixa para aquela lá. Então tu usa 2 caixas para fazer uma. Isso chama-se divisão 2 por 1. Sim. Fica mais fácil de entender. Eu dividi ela em dezembro. Então entende-se que a população dela estava num número bacana, né? E não tive perda. Já teve gente que entrou com elas fortes sem dividir no mês de março, não dividiu, deixou, sei lá, enxamear pela natureza ou não, e perderam as caixas. Então é muita quantidade, de tu varrer, assim, de pazinhas cheias. Então voltamos àquela frase que atribuída a Einstein, que se nós não tivéssemos abelha no planeta, a vida se extinguiria em 4 anos. Então, as pessoas que estão nos ouvindo agora estão percebendo por que a gente está trazendo esse assunto aqui, a relevância dele está aí. Se estão me dizendo que tem o mal de março em relação às manda-saias, mais uma razão para a gente convidar a nossa audiência para pensar na possibilidade de criar, seja manda-saia, ou seja melinha, ou seja jataí, para fazer esse equilíbrio, com esse contrapeso da morte que ainda não foi identificada. Qual é a razão. Lembrando que a manda-saia foi uma das que foi muito atingida, né, na natureza, e ela só se encontra em alguns lugares agora, assim, esporádicos. Em épocas esporádicas está aparecendo algumas em iscas, mas a gente não sabe se é de criadores que está enxameando ou se é realmente ela que tem na natureza. Mas na natureza, até um tempo atrás, elas não eram encontradas mais. Então a importância da gente criar e não deixar, né? Cuidar, tratar, mesmo que vá enxamear para a natureza. Eu conheço alguns criadores que eles mantêm as caixas para enxamear para a natureza. Isso aí. Então vai voltar como é que eu vou chamar? A população normal povoar a área, né, cara? Vai voltar a povoar a área, é o que a gente espera. A minha intenção é essa, Dasper, quando eu comecei a criar com meu pai, a minha intenção é essa, é deixar a polinização ficar pujante lá na região onde tiver aquela caixinha. Sim. Eu, apesar de gostar demais do mel que eu provei hoje aqui, eu ficaria com peninha de tirar aquele mel delas. Mas no inverno tu vai ter que tratar elas. De qualquer maneira. Porque a oferta da natureza é pouca, né? E ela vai consumir todo o mel dela. Né? Vai consumir todo o mel e todo o mel que tu colocar. A tendência é estocar, né? Então é dessa forma que a gente cuida. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre a organização das colmeias e como é que nós humanos poderemos nos inspirar nela. Rádio Ilha Capital. Alô? Sabe onde eu encontro assistência técnica e acessórios para o meu celular? Claro! A Peça Cell tem assistência técnica e acessórios para celulares. Vai lá e pede um orçamento grátis. A Peça Cell fica ali na rodovia João Galberto Soares, número 4467, no Rio Vermelho. Ah, obrigada. Vou lá agora mesmo. Peça Cell, 991591345. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no
Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, Rodovia João Gualberto Soares, 7145, no Rio Vermelho. Venha tornar possível o seu sonho. Aqui na Tudo em Metro você encontra os mais diversos produtos, qualidade e preço justo, além de contar com o melhor atendimento da cidade. Contribuição, honestidade e excelência são valores que você só encontra na Tudo em Metro. Nossa família está esperando por você. Rodovia João Gualberto Soares, 396, Ingleses. A excelência no atendimento. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Bom, de volta aqui, eu vou fazer uma propaganda contra nós, hein, Dasper? Olha só, vou ler aqui um texto. Em uma colmeia vive uma sociedade de abelhas divididas em castas, em que espécies do sexo feminino dominam. A vida de toda a colmeia depende da abelha rainha e das abelhas operárias. Feminino, hein? Sim. Já os zangões, que são os machos, possuem uma única função, a de reproduzir. As rainhas são identificadas pelo seu maior porte e por aí vai. Então, a sociedade feminista, nós estamos mal, hein? Mas brincadeiras à parte, tu sabes, Darcy, que eu li um livro há uns anos atrás, um filósofo chamado Pietro Aleori Ubaldi. Ele, além de advogado, ele também era apicultor. E ele, num dos capítulos do livro, fala da organização da sociedade das abelhas, dos cupins e das formigas, e ele fez a seguinte comparação. Se nós ficarmos no reino dos insetos, a classificação das abelhas, das formigas e dos cupins estariam, digamos, no nível 4, em termos de elevação e de organização. E se nós pegarmos a mesma relação de comparação na sociedade humana, nós humanos estamos no nível 3. Ou seja, de acordo com cada ser, nós humanos e eles insetos, elas estão muito à nossa frente. Então, pelo menos um nível acima do nosso em termos de organização. Mas disso a gente pode, enquanto a gente se delicia assistindo uma colmeia, a gente pode também se inspirar para trazer para os nossos modelos de convivência em sociedade alguns exemplos delas, né? Tu destacaria assim que comportamento de uma colmeia que tu acha que seria legal a gente adotar na sociedade como nós organizamos aqui no Brasil? Cara, comparando uma colônia de abelhas sem ferrão, ou de apis também, mas no caso aqui a gente está tratando de abelhas sem ferrão, a organização é algo que é impressionante, né? Então, tipo assim, se tu pegar uma espécie como dessa abelha, tu avaliar que ela passa a vida toda dela trabalhando 24 horas por dia. 40 dias apenas. 40 dias apenas, né? A reduzir uma colherinha de chá. Uma colherinha, cara. De mel. A vida toda, né? Mas aí que tá, dá o valor para esse trabalho isso em relação ao mel, né? Mas tipo assim, e o que ela fez por tudo, né? Para chegar àquela colherinha de mel, quantos estágios passaram, né? Então, aprendizados dela, né? Exato. A comunicação delas dentro de uma colmeia é por dança, né? Exato. Elas dizem assim, olha, tem mel lá. Então elas fazem movimentos assim que foram tipo como se fosse um desenho em relação ao raio, o desenho ao raio que o Sol, né, a distância do Sol e tal, mais ou menos essa viagem. Cara, mas assim, a organização, como é que o respeito que se tem, né? Porque, por exemplo, assim, tem gente que não cria abelha uma do lado da outra, porque tirando a jataí, que a jataí é a mais encrenqueira que a gente chama, né? Que ela é muito, muito territorialista, de resto as outras até que convivem razoavelmente bem. Mas a organização em si, cara, o trabalho, a dedicação, por exemplo, se tu pegar uma caixa, por exemplo, nova, uma divisão nova, tu vai colocar as abelhas ali, elas vão começar do zero, elas vão começar a trabalhar. E naquele momento que tu colocou dentro da caixa, elas já vão
as tarefas já estão pré-estabelecidas e sem rainha, ainda não tem a rainha, e ela já sabe o que fazer. Então aquele cortejo todo, depois que a rainha que eles elegeram a princesa e tal, aumenta, e aquela fidelidade, né, aquela fidelidade que elas têm à rainha, o trabalho até morrer, né, porque as campeiras são as que saem por último, né, as que correm mais risco, né. Olha só, é um detalhe bastante importante. A cria nasceu, ela fica caminhando sobre os ninhos para manter a temperatura do ninho dos que não nasceram ainda. Sim. A partir daquele estágio, ela passa a organizar algumas tarefas dentro da colônia, até chegar na limpeza e, por final, entre outras, né? E por final, a campeira, para sair, para buscar o alimento, né? Por que ela faz isso? Ela faz isso porque ela está no estágio final da vida dela. Sim. Então, como a ideia e o contexto todo é o que ela trabalhar até o final da vida, ela puxa para ela aquele risco todo de sair para buscar e manter o alimento para os que estão. Então eu diria assim, cara, eu elencaria assim a fidelidade que se tem em relação a quem comanda a colônia, né? No caso, a rainha, entre aspas, o respeito, né, que se tem, e aquela devoção assim para um bem comum, porque elas estando fazendo o tratamento bacana para a rainha, todos estão bem. Então estarão salvos, por quê? Porque a rainha vai estar produzindo mais. A rainha passa a vida dela toda colocando os ovinhos de cria ali, né? Então todas ganham com esse processo, né? Fidelidade, o trabalho a vida toda, perseverança, então especialização, cara, exatamente, cada um uma sua tarefa e bem feito. A colônia é perfeita praticamente. Agora é uma tentação para a gente, humano, que usa demais a mente e o pensamento, né? Transferir para essa análise da colmeia os nossos conceitos. Sim. Então a gente falou de fidelidade. A abelha não sabe o que é fidelidade. Não sabe. A gente falou de obediência, a rainha também não sabe. Agora, a nossa análise, para ficar mais perto do que acontece realmente naquela organização, que é dentro daquele mesmo algoritmo que eu falei lá no início, a programação está pronta para elas. Se eu dissesse que elas, sem ninguém ensinar, já começam a exercer tarefas de organização da nova casa. Exatamente. Já sabe o que tem que fazer, né? Mas nessa de observar o algoritmo, sem querer aqui colocar atributos humanos, para dizer, olha como ela é obediente, olha como aquela é bagunceira, olha como é fiel, né? Que a gente não tem como se comunicar. Nós estamos falando aqui para usar expressões que a gente conhece, né? Mas aí vem esse segundo momento, que eu convidaria as pessoas a pensarem o mais livre possível dos nossos conceitos. Se nós vamos estar pensando que as abelhas pensam. Então, tem até uma historinha interessante que é o pato que pensa. É uma historinha assim que mostra como a gente fica refém do pensamento, né? Sim. Era um pato que estava nadando muito livremente no seu lago, no seu espaço, quando chega um outro pato e começa a nadar no espaço que era do primeiro, e aí começa uma desavença ali e tal, e vão às vias de fato e batem asa e dão pescoçado para cá e brigam e tal, e aí esse pato que pensa conseguiu ganhar a briga e o outro fugiu, e aí esse que pensa sai, bate as asas no resto e sai falando, o que ele está pensando? Invadir meu espaço? Olha, já se viu, ele sabe que eu sou dono disso aqui, agora vai ver que amanhã vai voltar nesse mesmo espaço, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Imagina se um pato vai fazer isso. Mas nós, quando nos envolvemos com situações semelhantes, seja num condomínio de apartamentos, seja no trânsito, a gente faz todo esse movimento fantasioso. Sim. Tu não sabe o que a outra pessoa está pensando, tu já coloca nela o teu pensamento. Então esse pato, se pensasse, faria isso. As abelhas, se pensassem, não iam pensar, puxa, eu vou viver só 40 dias, que pena, eu gosto tanto de viver, agora que eu aprendi a voar, eu vou morrer. Eu vou trabalhar tanto, não vou ou então daqui que eu vou trabalhar tanto, eu vou morrer daqui a mais uns dias, né? No final da vida eu vou ter que trabalhar mais. Aí olha aquela vagabunda lá, não está fazendo nada lá, eu aqui me matando. Mas em relação à organização é fantástico, para na frente de uma caixa e tu observar o entre e sai, a forma organizada das tarefas. Então isso é muito bacana e é isso que cativa, porque a gente não está acostumado a isso. Até porque, como a gente falou lá no começo, por falta de informação, daqui a pouco tu descobre que um bichinho daqueles ali é uma abelha. Mas uma abelha. E produz mel? Sim, produz mel. Mas desse tamanho? Sim, desse tamanho. Então,
é bastante fantástico, assim. E a gente sempre fala, né? Quem está a fim de entrar nesse ramo, conhecer, procurar pessoas de confiança, honestas, porque tem muita coisa na internet também, tem muita informação, a parte boa disso que a gente adquire conhecimento a hora que quiser, mas só que também tem muitos aproveitadores. Sim. E a gente tem que ter cuidado com isso. Sim. Entendeu? Até aqui na nossa região sul existe pessoas que se dizem de determinadas federações de criadores para se promover. Sabe? Não vem ao caso citar e tal, mas a gente tem que observar sempre a idoneidade das pessoas, né? Essa pessoa, vou comprar com o Daltro, que o Daltro cuida bem, ele sabe o que faz, ele vai me dar um suporte. Não adianta te deixar uma caixinha aqui, te vira, vai morrer. Sim. Vai morrer, entendeu? No nosso caso aqui do Agro RS, tu faz parte da equipe da rádio, né? Então, com as pessoas que estão nos ouvindo aqui, se quiserem entrar em contato contigo para pegar uma orientação, vem cá, eu moro em tal cidade, pode me dar uma dica aí, onde é que eu posso buscar um criador que possa me vender o enxame, ou então onde é que eu busco a informação sobre a isca que eu tenho que fazer e tal. Tem esse canal bacana, né, Dasper? E nós tínhamos pensado em falar sobre música também, mas tu viu que não vai dar. Acabou o nosso programa. Vamos tocar a ficha. Acabou o programa, rapaz. Vi, cara. Olha ali, acabou o programa. O nosso cronômetro está marcando aqui que estourou a 1 hora. Né? Mas vale a pena a gente dizer alguma coisa sobre isso, né, Dasper? Porque nós somos constituídos de muitas peças, muitos mosaicos, que nem eu falava com o Simões esses dias, os mosaicos da vida, né? Então, a tua pessoa que tu é hoje é resultante de muitas escolhas que tu fez ontem. Então, seja te movimentar na direção de criação de abelhas sem ferrão, seja buscar alguma coisa prazerosa na música, tocando o teu violão, ou sendo radialista como tu é, com um timbre de voz agradável, tu percebeu o retorno das pessoas. E nós vamos talvez gravar um programa outro dia falando sobre esse universo do rádio, da comunicação, do lazer que tu leva para as pessoas. A gente, eu sempre estou com aquela sombra me perseguindo, será que eu estou usando bem o tempo das pessoas quando a gente está conversando aqui, né? Então isso com a música é muito mais fácil, mais suave, porque sim, poucas pessoas se sentem lesadas porque ficaram escutando uma música, mas muita gente fica lesada e está ouvindo um assunto que não tem nada a ver. Espero que essa nossa conversa agradabilíssima que a gente teve aqui, regada a mel de várias espécies, conheçam o mel de ASF. Exatamente. Tenha sido legal. E eu finalizei porque tu me deixou com uma pulga na camisola aqui quando tu falou que cada caixa, cada espécie se comporta de maneira única no lugar onde ela vai ser criada, né? E eu vou colocar uma provocação aqui para a gente ficar pensando, e as pessoas estão ouvindo também. Eu colocaria uma variável a mais, além do vento, além do sol, além do frio, além da localização na casa, no apartamento, no terreno. Eu colocaria uma interação entre as pessoas que pegam uma caixinha. Eu tenho a impressão que a tua energia pessoal, com certeza, agarrando a caixa, abrindo a tampa, olhando simplesmente para elas, tu pensa que elas não estão nem te vendo. Mas essa interação, ser com ser, o ser que tu é com o ser que a abelha é também, única, é uma variável interessante para a gente levar em consideração, para que uma colmeia se comporte de maneira diferente na tua casa do que na minha. Energias diferentes. Energias diferentes. Então, exatamente. Eu deixaria essa provocação aqui para as pessoas pensarem nesse sentido também, porque a nossa essência, mesmo sem ser percebida por instrumentos, por ferramentas, por ultrassom, por raio-x, ela é um fato. Se a gente não aceita hoje, mais adiante vai tropeçar nela. Entendedores entenderão. Mas, cara. Mas, Dasper, passou rápido, olha só, já estourei o nosso tempo aqui. Vou ter que pedir perdão lá. Vamos baixar o aplicativo da Rádio Ilha Capital, vamos sintonizar no eletroacústico todas as segundas-feiras, 20h30, para conhecer mais profundamente o trabalho que o Dasper, trabalho único que o Dasper faz, porque ele tem a energia dele, eu tenho a minha, cada um. O Simões tem a dele, o Fernando tem a dele também, o Paulo Fernando, né? Vulgo Charuto e Marreco.
Então, nessa diversidade toda, eu te agradeço mais uma vez por ter aceitado esse convite. E já estou com vontade de fazer um outro assim. Vamos seguir fazer umas. Liga para uma reca e vamos fazer isso. Vamos fazer essa distância. Cara, eu agradeço muito, porque esse papo aqui é bastante. Na realidade, é uma troca, uma conversa entre amigos aqui. Cara, esclarecer, orientar. Não que a gente domine o assunto, a gente está sempre aprendendo, e isso que é fascinante, isso sempre aprendendo. Nos ajudamos na caminhada. Exatamente. Daqui a pouco. Porque hoje é a primeira vez que a gente conversa pessoalmente, né? A gente trocava informações só por redes sociais. E daqui a pouco essa conexão assim de abelha, de rádio, de música. Cara, eu só posso dizer que esse mundo é pequeno. É muito pequeno. Tu viu teu vizinho, meu amigo? Tu viu? Se acharam aqui. Que muito bacana. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Segunda-feira, às 8h30 da noite, programa Eletroacústico. Ao vivo. Ao vivaço. Isso tu me ganha, então eu é gravado. Mas é isso aí, de qualidade. Aqui é de qualidade. Parabéns, queria te dar os parabéns em função disso. Eu acompanhei vários, não consegui acompanhar todos, exatamente. No dia mesmo, né? E que estavam acontecendo. Muito bacana mesmo. Estão gravados no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no site da Rádio Capital, no menu podcast, estão lá gravados. Esse vai ser o 19º que eu estou fazendo. Então, são 19 semanas que a gente está garimpando. Muito obrigado mais uma vez. Isso aí, eu que até agradeço. Qualquer hora. Valeu, abraço. Muito bem, por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital, uma web rádio diferente. Fala galera, muito prazer, eu sou o Luiz Dasper e eu também estou aqui na Rádio Ilha Capital todas as segundas-feiras às 20h30 com o programa Eletroacústico, para compartilhar contigo o melhor da produção gaúcha do pop e do rock na programação da Rádio Ilha Capital. Então não esquece, todas as segundas-feiras às 20h30, programa Eletroacústico aqui na Rádio Ilha Capital.